Salve família tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez, rapaziada, é mais um vídeo e sim, é mais um vídeo falando sobre o SPFC São Paulo Futebol Clube, né? É um canal do São Paulo, então não tem como mudar de assunto e nosso coração é São Paulo, é vermelho, branco e preto. Bom, bora começar, rapaziada. Hoje temos bastante notícias importantes, inclusive numerações, teve bastante mudança aí em questão de números. Apresentamento oficial dos jogadores contratados, Alisson, Jandrei, mudanças de número até jogador que já estava no clube. Vamos falar sobre muita coisa de numeração, mas também vamos falar sobre Éder, sobre o Pablo e muito mais, fechou? Então, bora começar, já vai deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando. Bom, vamos falar sobre as numerações. A primeira que eu quero falar é sobre o Luan. O Luan agora usa a camisa 8. Antes ele usava a 13, porém o Rafinha pediu a 13 e o jogador aceitou. Porém, foi muito complicado isso para o Luan por conta de o número 13 ser muito importante para ele. E eu vou falar o porquê que é importante. O número 13 é o aniversário da mãe dele. O número 13 é a casa que o Luan morava no Morro Doce antes de tudo acontecer, antes de ele estourar no futebol. Número 13 é um projeto que ele criou, 13 de Morro. O número 13 é o número da sorte dele. E o número 13 foi o dia que sua mãe e ele se vacinaram. Então é muita coisa importante para ele. E ele soltou a 13 pro Rafinha, que disse que é um número muito vitorioso para ele. Sua carreira foi com a 13 e sempre ganhou títulos com ela. E o Luan acabou aceitando e agora usa 8, um número muito importante, onde Kaká jogou, muitos jogadores importantes jogaram com o São Paulo. Essa 8 tem peso. Vamos ver como que ele vai se sair com a 8. Combina demais com o futebol dele. Eu acho que o 8 tem um nome muito importante e ele já é um jogador muito importante para o São Paulo e eu estou de acordo com isso, tá? Bom, o Alisson vai estar com a 12, a apresentação nesta tarde e o jogador vai ficar com a 12. Logo, o Caleri não vai ter a 12 à disposição caso ele queira mudar. Quem não sabe, o Caleri usa a 30 e quer sim mudar. Quando ele chegou, ele falou que infelizmente não tinha os números que ele desejava e então ficou com a 30. A possibilidade dele ter a 9, né, caso o Pablo saia. Mas vamos aguardar que já já eu falo mais sobre o Pablo, tá bom? Bom, então o Alisson fica com a 12 e o Vitor Bueno não o jogará no São Paulo porque o Rogério Ceni já não está mais pedindo ele nos treinos do São Paulo. Ele está treinando separadamente, logo não vai ter chance nem sequer jogar. Então a 12 ele acaba perdendo, tá? E a negociação de rescisão ainda continua. Bom, então sai Vitor Bueno, entra Alisson. Uma contratação que eu não achei tão boa, porém vamos ver, né? Foi assim que o Luciano chegou e brilhou, né? Vamos aguardar, tá? Bom, o Caleri perde a 12 e não tá até beleza. Vamos falar sobre o Jandrei. Jandrei usa 93, rapaziada. Eu não sei sinceramente o que possa ser, mas eu tenho uma hipótese. Eu pesquisei e ele nasceu em 93, então tem grande chance do número representar o ano que ele nasceu, tá? Eu acho que é o mais viável para isso, beleza? Bom, falando sobre numerações, agora vamos falar sobre o caso Pablo. Então, rapaziada, em resumo, a rescisão não está indo mais para frente, tá? O problema é o seguinte, o São Paulo tem uma dívida com o jogador de 2,5 milhões a 3 milhões, ainda não tem o valor exato, e o São Paulo não quer pagar esse valor. E pede para o Pablo não aceitar mais esse valor e ir embora de graça pro Atlético Paranaense. Eu vou explicar melhor para vocês. O São Paulo tem uma dívida com o Pablo de não ter pagado o salário do jogador. E o Pablo está totalmente certo de pedir esse valor em atraso. Porém, o São Paulo não quer pagar e pede para o Pablo simplesmente ignorar isso e ir embora sem nenhum problema para o São Paulo. O Pablo já aceitou não receber o salário de 2022 para frente. O contrato dele, se eu não me engano, vai até 2024, acho que é isso. E ele recusou, e agora o São Paulo ainda pede mais isso. Eu acho que a negociação
não vai para frente. Como eu falei, o Chico Garcia eu acho que falou uma coisa que eu não concordo, por isso que eu falei para vocês que não é uma notícia tão preocupante não, tão feliz, né? Porque eu acho que não ia realmente acontecer e realmente não está acontecendo. Então, vamos ver, pode ser que aconteça loucuras do Pablo ignorar também isso e sair tranquilamente pelo São Paulo, sem o São Paulo dever nada pro jogador e o São Paulo não pagar nada. Tá bom. Não tenho nada para dizer. Não tenho nada para dizer. E a fonte é a Gazeta Esportiva, tá bom? O Pablo também já voltou aos treinos, porém o Pablo treina separado, igualmente o Vitor Bueno, tá? Então, o que eu tenho pra falar, eu tenho pra pensar assim, a 9 tem chance sim de ir pro Caleri, porque o Pablo também treina separado, é a mesma situação do Vitor Bueno, beleza? Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro foi contratado pro Ceará e a torcida não gostou. A torcida já tá rejeitando o jogador e muito triste com o clube, tá? Eu vi uns comentários na apresentação dele pelo Instagram, foi assim, ninguém concordou com a contratação. Graças a Deus o jogador não veio pro São Paulo. Além de ruim, que eu fiquei sabendo que ele é ruim, ele tem problemas pessoais e problemas na justiça, tá? Éder recebeu uma sondagem por Salernitana da Itália. O Gianluca Di Márcio fez essa fonte, tá? Vou falar para vocês, eu conheço esse jornalista e ele é muito bom, tá? Então é confiável, mas como eu falei, ele tá só de olho, fez um contato, não enviou nenhuma proposta, nada demais. Como eu falei pra vocês, o Éder deve ficar. Eu falei nos vídeos anteriores, o Éder deve ficar, mesmo com esse contato aí. Porque ele acha que ainda tem um futebol pra sim jogar bem no São Paulo e pede mais oportunidades aqui, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre o Metallica Iron Maiden. O São Paulo acertou com a Metallica e a Iron Maiden, tá certo. Com a Iron Maiden e pode voltar a ter mega shows. E aí eu paro pra pensar, esses mega shows será no campo? Pra quem não sabe, no campo, o São Paulo reserva não é a palavra certa, mas o São Paulo preserva bastante o gramado, inclusive um dos melhores gramados do Brasil. É muito elogiado quando estrangeiros vêm pra cá jogar bola, como por exemplo a Copa América. E fazendo esses mega shows desgasta muito o gramado por conta das pessoas, equipamentos pesados e muito mais. Então, eu não sei se é uma boa, por mais que ganhe uma grana, é o reconhecimento do Morumbi. A primeira coisa, além da história que o São Paulo fez por lá, é o gramado ser bom. É o gramado, pra mim, na minha opinião, é o melhor gramado do Brasil, tá bom? Mas, vamos agora, gramado mesmo, não tô falando sintético, tá? Eu tô falando gramado. O gramado, para quem não sabe, é o mesmo gramado do Camp Nou, do Barcelona. Então é muito bom o gramado, tá? Mas vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. A fonte é o SPFC Terra, ok? Bruno Viana e São Paulo. O São Paulo tá de olho no jogador, mas eu vou dar um breve resumido, porque eu já resumi em alguns vídeos atrás. Não me lembro se foi no último, mas eu não concordo com a contratação. Concordo sim com a vinda do Beraldo ou um jogador jovem e com um salário baixo. Eu acho que o Bruno Viana não iria vir com esse salário baixo, iria vir com um salário bem salgado, e aí eu preferiria o Bruno Alves, que tem um belo reconhecimento com a torcida do São Paulo. Entre o Bruno Alves e o Bruno Viana, eu prefiro o Bruno Alves, né? Mas vamos aguardar, vamos ver qual que é o salário. Se o salário for baixo, coisa de 100 mil, aí eu concordo, tá bom? Bom, e o Tietê, última notícia, tá? O Inter, Grêmio e alguns times da MLS estão de olho no jogador. Fazem sondagens, não teve propostas oficiais, mas o São Paulo está disposto a negociar o jogador. O empresário do jogador que disse que esses três não, né? Porque clubes da MLS, então é mais de um. Então esses times estão de olho sim, e quem disse foi o empresário do jogador. Então é uma fonte, né, mais que confiável. O contrato dele vai até o final do Campeonato Mineiro por empréstimo no Atlético Mineiro. E ele iria voltar para o São Paulo, tá? E ele não tem espaço no São Paulo, pelo menos é o que o Rogério Ceni acha, porque já tem o Patrick, já tem Luan, já tem, tá certo, Rodrigo Nestor,
Tá certo que as posições que eu falei de alguns jogadores é diferente da outra, mas tem muito meio campo ali, então um salário do Tietchan não é muito agradável também para o São Paulo, então acho que o Rogério Ceni não vai utilizar ele, tá bom? E eu acho que ele vai realmente sair. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que não vai acontecer nada por agora sobre o Tietchan. Vamos ver mais pra frente, tá? Apenas se interessaram, ainda não viram nem valores, então vamos aguardar, fechou? Em resumo é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não sabe, eu dou uma olhada pelo caderno, então eu olhei para baixo aí várias vezes, mas enfim. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Assim vai estar fortalecendo demais o canal, fechou? Valeu, até a próxima. Fui!